Sejam bem-vindos. A Prime Gestão e Treinamento Corporativo criou esse espaço Minutos de Gestão Prime para compartilhar experiências obtidas com seus clientes e divulgar produções acadêmicas relevantes ao tema. O tema de hoje será como aplicar o PDCA para atingir metas. Inicialmente, eu recomendo que deem uma olhada no canal Minutos de Gestão Prime e vejam esses dois vídeos, o PDCA Origem e Evolução e como o PDCA pode alavancar o seu negócio. Isso dará uma linha de raciocínio bem interessante para poder acompanhar esse vídeo que vai começar agora. Bem, então como aplicar o PDCA para atingir metas? O PDCA é um método, é um caminho, né? Ele que vai te direcionar a organização do estado atual para o estado futuro desejado, né? Então há dois tipos de metas, né? A meta para manter, ou seja, você tem lá uma meta definida na sua organização e você encontra uma anomalia nesse período que faz com que sua meta ela fique aquém do objetivo. Você roda um PDCA para que consiga voltar à meta original. Então isso é um PDCA para manter o resultado. O outro PDCA seria para melhorar, ou seja, você tem uma meta 1, define uma meta 2, para isso você roda um PDCA para atingir. Você define uma meta 3 e roda um novo PDCA para atingir, e aí sucessivamente. Então, aqui é um PDCA objetivando sempre a melhoria. Ok? Bem, relembrando, já passamos a apresentação, o PDCA ele foi criado baseado na roda de Deming, é uma criação realizada por japoneses, e o Ishikawa fez esse último esboço nos apresentando em 85. Mas nós podemos subdividir o PDCA. Então vamos analisar quadrante por quadrante. O P, Plan. Então o que está embutido nele? Definindo o problema e importância, investigar as características do problema, descobrir as causas e elaborar o plano de ação. Então todas essas atividades estão contidas dentro do P de Plan. Só que nós teremos que explodir cada atividade dessa. Então, primeiro, definir o problema e importância. Então, dentro dela, nós temos que escolher o tema. E eu já começo avisando, baseado na nossa experiência, que a escolha do problema não é algo trivial. Não é algo trivial. Em algumas organizações, existe uma dificuldade muito grande, né? Quando nós chegamos a essa organização e perguntamos qual é o principal problema. Então a gente encontra dois tipos de resposta. Aquele que tudo é problema, então claramente não se vê aí uma priorização. E ou nós não temos problema, que também é uma situação atípica, né? Então a escolha do problema é fundamental. Tenha em mente que, por quê? Porque é nele que você busca atingir as metas da organização. Ok? E onde você, obviamente, vai depositar recursos, né? Tempo, investimento, pessoas. Então, temos que aproveitar da melhor forma. Bem, você tem um problema, você tem que definir a sua equipe. E essa equipe, ela tem que ser composta por pessoas que estejam vivenciando essa situação, né? Elas têm que ter experiência nessa área onde você vai atuar. Então, muito cuidado na definição de equipe, né? Cada indivíduo tem que ter um porquê. Por que aquele indivíduo foi convidado para atacar esse tipo de problema? Ok? Tem que ter uma resposta clara para isso. Muito cuidado. Levantar o histórico, né? Uma vez que você já definiu o problema, você já tem as pessoas que conhecem bem a situação. Então, levantar exaustivamente o histórico desse problema, mensurar perdas e possíveis ganhos importantíssimos, né? Porque você levantando o histórico, você sabe o quanto você perdeu e com isso você pode mensurar ganhos futuros, né? E estabelecer metas. Lembre-se que as metas, elas são metas desculpa, as metas são metas numéricas. Quanto se quer ganhar e quando se quer atingir. Ok? Muito claro isso.
Você vai usar nessa fase apontamentos diversos, gráficos, indicadores, Pareto e outras tantas ferramentas de suporte. O segundo ponto do plan, investigar a característica do problema. Então, para isso, você precisa coletar os dados e analisar esses dados. Né? Coletar da forma correta esses dados, né? Sem vieses. Ir ao Gemba. Nada existe, não é possível solucionar um problema de forma eficaz e eficiente sem ir ao Gemba, sem ir ao local de origem do problema. Você deve ir lá, deve conversar com as pessoas, deve conhecer o ambiente. Lá é o local principal onde se deve coletar, analisar e implantar ações. Definir cronograma, orçamento e meta. Né? Então você tem que se comprometer nesse momento. Então aqui você tem diversos suportes, por exemplo, folha de verificação, estratificação, gráfico de Pareto, carta de controle e obviamente o cronograma, onde você vai definir os tempos padrões, né? Muito importantes para a apresentação para a alta direção. Na sequência, descobrir as causas. Então aqui nós temos levantar as possíveis causas. Aqui, pessoal, quando falamos de possíveis causas, aqui entra-se todas, né? Nós não estamos avaliando ainda se ela é provável ou não é provável, né? Mas todas as ideias possíveis têm que ser levantadas. E aí sim escolher as causas potenciais, baseada numa visão sistêmica, analítica, pessoal, tá? Muito importante. Analisar as causas potenciais após a sua escolha e retornar para 10 se a causa não for confirmada. Ou seja, a confirmação que aquela seja uma causa potencial tem que ser baseada em algum resultado que você possa mensurar, né? Nós temos que sempre fugir do achismo, tá? Sempre evidenciar. Então aqui nós usamos diversas ferramentas, brainstorm, Ishikawa, 5Whys, histograma, teste de hipótese, extremamente importante, gráfico de dispersão, teste em pequena escala, você pode testar em produção, pode testar no laboratório, né? É extremamente importante, né, que você passe por cada uma dessas fases e só vá à frente quando você se sentir seguro que a fase onde você está foi completada, ok? Bem, e por último, na fase de plan, elaborar o plano de ação. Então aqui, elaborar o plano de ação para atingir a meta, pessoal. Então o 5W1H, 2Hs, ele acerta muito bem na situação. E criar indicadores de controle, pessoal. Indicadores de controle para quê? Para que você consiga monitorar, né, a realização do seu plano de ação. Então defina seus indicadores de controle. Agora eu te falo muito do que nós fizemos até agora. Uma das fases mais difíceis que nós enxergamos nesta fase plan seria definir exatamente a causa raiz. Se você conseguiu definir a causa raiz, você conseguiu elaborar seu plano, então a próxima dificuldade seria fazer a ação. E realmente aqui nós encontramos diversas empresas que não executam o plano simplesmente, né? Vamos conversar um pouco. Então dentro do existe o treinar e executar o plano desejado. Quando falamos de treinar, pessoal, estamos falando de divulgar o plano para todos os envolvidos e treinar esses envolvidos. E para isso você precisa avaliar se esse treinamento foi eficaz ou não. Você tem que definir um método para isso. É de extrema importância, ok? Executar executar o que foi planejado. Então, executar o que foi planejado e registrar todos os resultados, positivos e não positivos. Aqui, pessoal, né? Por meio de um follow-up muito frequente, né? Então aqui eu falo para vocês que é a fase que nós encontramos na vida real com maior dificuldade de ser realizada. Então houve o planejamento, houve a definição do plano de ação, desculpe, mas não houve a execução do plano, pessoal. Então a execução do plano é extremamente vital.
E isso se dá por meio de um follow-up do gestor, né, das lideranças, frequente, ok? Follow-up é responsabilidade da liderança e deve ser realizada frequentemente, ok? Todos os dados devem ser registrados. Os dados que foram positivos e os dados que foram não positivos, ok? Tudo deve ser registrado. Todas as saídas, né, da execução desse plano devem ser registradas. Bem, por fim, o cheque, onde nós temos verificar se o resultado é satisfatório ou insatisfatório. E aqui nós temos algumas fases, algumas atividades. Comparar os resultados antes e depois. Né? Antes e depois falamos antes da implantação das ações e após a implantação das ações. Evidenciar e discutir os efeitos secundários. Né? Muitas vezes nós avaliamos só andar para frente, né? Então nós avaliamos se nós fizermos essa ação, vamos ter esse resultado que vai nos levar a tal patamar, mas não analisamos, né, com o devido rigor os efeitos secundários que possa vir a acontecer. Então isso tem que ser muito bem evidenciado e discutido. E se o plano foi executado conforme planejado, ou seja, você definiu seu plano de ação e o plano de ação foi realizado, mas o resultado não foi o que você esperava, então volte na etapa 6. Né? Volte na etapa 6 e recomece. Nessa fase, nós vamos usar Pareto, carta de controle, registro de versos, entre outros. Ok? E, finalmente, na etapa Action, nós temos evitar recorrência, lições aprendidas e comemorar o resultado. Então, vamos analisar uma por uma. Evitar recorrência. Então, evitar recorrência, nós temos que elaborar, né, os procedimentos operacionais padrões, né, as normas, né, as especificações. Então nós temos que, com o aprendizado que nós obtivemos, nós temos que definir e validar esse procedimento. Nós temos que comunicar e treinar todos os envolvidos por devidos procedimentos. Extremamente benéfico você utilizar, né, atualizar a sua auditoria de processo, a sua auditoria escalonada com essas informações para que você cheque na linha do tempo que aquelas ações implantadas, elas continuam sendo robustas. Você compreende? Porque muitas vezes acontece o seguinte, que as ações são definidas, são realizadas, você encontra resultado, mas aí vamos falar que uma determinada ação, com o passar do tempo, deixou de ser feita, então o resultado se perdeu. Isso é muito comum. Então coloque isso na sua auditoria periódica, auditoria escalonada, auditoria de processo, o nome que você der, mas inclua nela, né, para você tornar essas ações, né, muitas vezes essas ações dependem de pessoas, se essas ações se tornaram hábitos, ok? E se elas continuam sendo eficazes. Bem, então você vai utilizar para isso a folha de instrução, procedimentos diversos, avaliar a eficácia dos treinamentos realizados e atualizar o checklist de auditoria. Lições aprendidas, pessoal, imagine isso como sendo um book de tudo que você aprendeu durante o seu processo de resolução de problema. Né? Lembrando que se existe um problema e você não resolveu ainda, porque você não sabe. Então, para saber, você criou todo esse método do PDCA para adquirir conhecimentos. Então, esses conhecimentos, pessoal, que são os resultados positivos e negativos, você deve registrá-los para que isso seja entrada de avaliações futuras, ok? Então, você cria lá o seu book de lições aprendidas. E comemorar o resultado, extremamente importante, né? Comemorar esses avanços com a equipe, para que a equipe se sinta motivada em definir um novo problema e continuar as análises, pessoal. E aqui eu sugiro que sempre eu visualizo com muito fortemente que aquelas comemorações onde algum representante da alta direção está no local, né?
pode ser uma premiação simbólica, né? Aí a empresa que vai definir, mas somente a presença desse representante, ele já é visto, o resultado motivacional é enorme. Então essa é uma sugestão muito forte que eu dou. Ok? Bem, com isso eu espero ter passado foi uma forma bem rápida, mas espero ter passado rapidamente os principais pontos de um PDCA que nós enxergamos nessa nossa experiência com essas empresas. Segue nosso contato para em caso de alguma dúvida, alguma proposta de melhoria, e agradeço muito a atenção.